Bom, vamos continuando os repetitivos a partir do slide 32, certo? Então, nós estávamos nas regras atinentes a os recursos repetitivos, né? O julgamento dos procedimentos repetitivos. Então, uma regra interessante, na anterior a gente viu o desestímulo, ou seja, regras para desestimular a continuação de ações que defendem algo que agora já existe um precedente vinculante. Então, eu tenho também agora uma regra bem interessante que está no artigo 985, parágrafo 2º, e no 1040, inciso 4, né? O 985 no que diz respeito ao IRDR e o 1040 no que diz respeito aos procedimentos dos recursos repetitivos, especial e extraordinário. Vejam, esses dois dispositivos, eles trazem uma regra que é no seguinte sentido: quando o tribunal julgar o recurso, o processo no procedimento repetitivo, ele vai comunicar a decisão do tribunal ao órgão, ente ou agência reguladora em que o concessionário, permissionário ou aquele que tem autorização para prestação de serviço público esteja vinculado. Isso porque, infelizmente, no Brasil, ainda temos a cultura ou o comportamento, e mesmo existindo precedentes firmados nos tribunais, as empresas, ou seja, geralmente os grandes litigantes habituais, eles continuam com a conduta contrária ao direito firmado no precedente. Pega aquele exemplo que eu dei das várias demandas discutindo a assinatura de telefonia, assinatura mensal de telefonia. Mesmo que haja um precedente vinculante, é muito provável um precedente vinculante dizendo: olha, empresas de telefonia, vocês não podem cobrar assinatura mensal. É muito provável que as empresas continuem cobrando. Por quê? Elas não cobram mais naqueles casos individuais que foram julgados, que seria um descumprimento de ordem judicial e teria uma série de consequências, inclusive do procedimento de execução. Mas para aqueles que ainda não têm ação, elas vão continuar cobrando. Por quê? Porque elas apostam no seguinte: primeiro, num grande número de pessoas, um percentual não irá à justiça. Então, ela já está ganhando em cima disso. E aqueles que vão, ela só vai ser obrigada a pagar no trânsito em julgado da ação, que vai demorar, em média, 13 a 14 anos. Então, o processo é um grande negócio para eles, é um grande atrativo para esse litigante habitual. Então, a forma que o legislador encontrou foi de, uma vez proferido um julgamento de um precedente vinculante, o tribunal, para essas pessoas que são, não é todas as pessoas, obviamente, mas são concessionários, permissionários de serviço público ou quem também tem autorização para a prática de determinados serviços públicos. Então, o tribunal oficia o órgão, a agência reguladora ao qual essas pessoas estão vinculadas, para que fiscalize se está havendo a inobservância do precedente firmado pelo tribunal. Então, no exemplo, por exemplo, o tribunal oficiaria a Anatel, e a Anatel iria fiscalizar as empresas para verificar se elas continuam cobrando a assinatura mensal, que há precedente vinculante dizendo que as empresas não têm que cobrar. E se continuar o descumprimento ou desrespeito ao precedente, sofrerão multas administrativas pesadíssimas, que, obviamente, onerarão financeiramente essas empresas e farão com que elas repensem a sua conduta e agora parem de cobrar, no exemplo, a assinatura mensal, fazendo com que, qual é a consequência disso? Que não existam mais demandas sobre aquela questão. Ou seja, novas demandas não seriam necessárias, visto que a empresa agora
não mais cobra a assinatura mensal que o tribunal disse que não é devida. Então, é uma regra bem interessante esta. Outra regra que eu já me referi está no 976, parágrafo 1º, e 998, parágrafo único, que é a questão do abandono do procedimento repetitivo ou da desistência. Se a parte desiste do recurso especial ou extraordinário repetitivo, é um direito dela. Vimos na parte de teoria geral que a parte pode desistir a qualquer momento do recurso. Pois bem, desiste do recurso, para aquela parte envolvida naquele processo, a decisão vai transitar em julgado, mas o procedimento repetitivo não, ele continua a tese submetida à apreciação do Tribunal Superior para firmar o precedente vinculante, tá certo? A mesma coisa acontece no IRDR, né, pela força do artigo 976, parágrafo 1º, em que, se houver a desistência em termos do procedimento do IRDR, do processo que provocou, o processo paradigma, que provocou o processamento do IRDR, então o Ministério Público assume a titularidade do IRDR e a tese será fixada sem nenhum problema. Em relação aos processos que serão suspensos com a decisão da admissão do procedimento repetitivo, então tem dois dispositivos interessantes, que é mais uma regra aí que eu coloco para vocês, o 982, parágrafo 2º, e o 1029, parágrafo 5º, inciso 3, que diz que os atos de urgência serão praticados sem nenhum problema, mesmo diante da decisão de suspensão. Suspende o processo, mas os atos de urgência, por exemplo, o pedido de tutela provisória, será enfrentado pelo juiz. Vamos seguindo aí. A incorporação da decisão ao julgamento dos processos pendentes, sobrestados ou não, isso aí é uma regra, está no 985, 1040, 1 e 3. Essa regra ela é inerente à cultura dos precedentes, certo? Então, depois que houver a decisão dada no precedente, formando precedente vinculante, então todos aqueles processos pendentes, estejam eles suspensos ou não, serão julgados e aplicados obrigatoriamente neles os precedentes vinculantes. E aqui, aquela questão que nós já falamos, da inércia argumentativa do julgador, ou seja, o porquê desta regra, porquê, ao que o legislador pensou em relação a isso. Porque, veja, quando se julgou o procedimento repetitivo, observando as regras que estamos analisando, e se formou um precedente vinculante, todos os argumentos já foram enfrentados no julgamento que formou o precedente vinculante. Então, não é necessário mais aos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais que têm processos daquela mesma matéria, não é necessário mais que ele enfrente todos os argumentos, porque os argumentos já foram enfrentados no precedente. É aquela inércia argumentativa, ou seja, a única coisa que ele vai é identificar nos processos individuais, né? Ele vai identificar a similitude, a semelhança, melhor dizendo, dos fundamentos determinantes, né? Mostrar que as teses discutidas no processo que ele está julgando e no precedente são semelhantes, existe umas identidades de fundamentos determinantes, e aplicar o precedente, mais nada. Não precisa enfrentar os argumentos, porque todos os argumentos foram enfrentados no julgamento que formou o precedente vinculante, certo? Então, com isso, encerramos o microsistema dos julgamentos repetitivos. Mais na frente vai ter ainda algumas regrinhas que é comum a eles, e aí eu volto a abordar ainda algumas regras pertinentes aos julgamentos repetitivos. Mas aí no slide 34, então, a gente inicia o estudo do microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios, certo? É o artigo 927,
essas regras também se aplicam aos julgamentos repetitivos, porque os julgamentos repetitivos também fazem parte do microsistema de informação concentrada de precedente. Eu falei, são microsistemas distintos, mas eles têm vários pontos de interseção. Tá? Então vamos às regras relacionadas a esse microsistema. Divulgação e publicidade. Isso é muito importante, porque vejam, falei para vocês, lá na parte da teoria geral, ou melhor, na parte da teoria geral dos precedentes, isso, que o precedente ele é importante por quê? Porque ele preserva a isonomia, porque ele traz segurança jurídica e porque ele traz previsibilidade de conduta, visto que do julgado eu extraio regras que servirão para pautar a conduta da sociedade. Então é necessário que todos tenham acesso a precedente que foi formado. Por isso que é necessário, é uma regra tipificada no artigo 979, a divulgação da instauração do procedimento de formação de precedente e ampla publicidade. Não é por outra razão que o Código diz que instaurado o IRDR, e o IRDR pode ser instalado em qualquer tribunal, o CNJ é responsável por formar um cadastro nacional e os tribunais locais o seu cadastro próprio, que obviamente alimentará o cadastro do CNJ. Para que isso? Para que todo mundo saiba, tenha o acesso à informação de que foi instaurado o IRDR, qual é a matéria discutida nesse IRDR e o julgamento do tribunal, qual foi a tese fixada. Isso tem que ser dado de forma ampla, a divulgação tem que ser ampla, a publicidade tem que ser imensa para que todos possam ter o acesso à informação, ok? Uma outra regra muito interessante, a participação ampliada, ou seja, interessados e amicus curiae vão participar, vão argumentar no procedimento de formação do precedente, do procedimento de formação concentrada do precedente obrigatório. Então vejam, como eu falei para vocês, eu vou escolher aqueles processos representativos da controvérsia. Lá, naqueles processos que foram pincelados para afetar ao procedimento, eu tenho os legitimados ordinários, ou seja, as partes que originariamente estão naqueles processos escolhidos, elas vão trazer a sua argumentação, né, que será enfrentada pelo tribunal. Mas a preocupação do legislador aqui é tamanha num contraditório, né, num contraditório amplo, que possibilita que qualquer pessoa, qualquer interessado, qualquer pessoa que tenha interesse naquela discussão que será travada no procedimento de formação do precedente, possa se habilitar e participar argumentando, trazendo, fomentando argumentos para o julgamento do procedimento repetitivo, ou seja, a legitimação extraordinária que se faz através de pessoas que têm o interesse. É óbvio que aqui, se eu admitir 1 milhão, 2 milhões de pessoas argumentando, peticionando no processo, eu inviabilizo, né, o julgamento. Por isso que creio que esta representação deve ser dada de forma macro, né, ou seja, a intervenção dos amicus curiae que tenham uma representatividade sobre determinada categoria, como acontece com associações, como sindicatos, né, que vão entrar no procedimento na construção de um contraditório amplo, trazendo argumentos, somando argumentos. Porque se for para dizer a mesma coisa que já está dita
nas petições dos arrazoados, dos legitimados ordinários, não faz muito sentido. Né? Então, assim, mesmo sendo um interesse individual, que pode ser somado àquele procedimento, desde que ele traga um argumento que não foi considerado, que não foi discutido naqueles arrazoados, naquelas peças que formaram o procedimento originário. Então, é uma regra interessante essa ampla participação, né, o amicus curiae com interesse institucional, para fomentar o debate, né, como eu falei para vocês. Quanto mais sólido, ou melhor, quantos mais argumentos forem trazidos para a discussão de uma tese, mais sólida vai ser a formação do precedente. E aí muito mais difícil vai ser você encontrar um elemento de distinção, né, que possa afastar a aplicação do precedente. Reforçando isso, então, o 138, parágrafo 3º, e o 976 seguintes, eles trazem a possibilidade do amicus curiae recorrer dos julgamentos repetitivos. Aqui é uma exceção, porque, em regra, o amicus curiae, conforme estabelece lá o artigo 138, não tem legitimidade para recorrer. Mas, se for um acordo proferido em julgamento de casos repetitivos, ele teria, sim, legitimidade para recorrer no IRDR, conforme estabelece lá o 976. E, reforçando essa argumentação, o enunciado 391 do FPPC, que eu coloquei para vocês no material, o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar recursos repetitivos, certo? Uma outra técnica muito interessante empregada aqui para fomentar o debate, como eu falei para vocês, é a possibilidade de audiências públicas, que já era uma prática que vinha sendo utilizada aí na repercussão geral, no especial repetitivo. Agora o 983, parágrafo 1º, e o 1038, inciso 2, trazem expressamente essa possibilidade dos tribunais dialogarem com a sociedade, ou seja, ouvir interessados, pessoas que tenham uma contribuição, muitas vezes até extrajurídica, mas que possam contribuir para a formação do raciocínio do julgador. Agora, recentemente, estamos vendo aí um problema relacionado à constitucionalidade ou não das vaquejadas. Então, seria interessante a designação de audiências públicas para os julgadores, principalmente, né, ministro do STF, está lá em Brasília. Eu acho que não tem nenhum nordestino, está muito afastado, não sabe, muito dele não sabe nem o que é uma vaquejada, e aí pode estar tendo uma visão distorcida. Então era bom ouvir a sociedade, designar essas audiências públicas antes de formar um precedente obrigatório, certo? Também, por força, uma outra regra, né? O 976, parágrafo 2º, 1038, inciso 3, a intervenção obrigatória do Ministério Público, né? Ele, obrigatoriamente, a intervenção aqui no sentido dele ser intimado para intervir, né? Então, obrigatoriamente existirá a intimação do Ministério Público para que ele possa participar também, a ampliação do debate, na motivação qualificada para a formação do precedente, tá certo? Então, isso é uma regra. Uma outra regra, a eficácia da decisão para processos futuros semelhantes, ou seja, vejam aí a previsão do 9852 e do 1041, ou seja, como é que este sistema de formação de precedente contribui para a eficácia das decisões nos processos futuros. Então, tem aí algumas colocações que poderiam ser identificadas. Primeira delas, o julgamento liminar de improcedência. Ou seja, eu já falei para vocês do estímulo que a parte pode ter para desistir da ação depois que o precedente for formado. E mesmo que ela não desista, então o juiz que recebe uma petição inicial, que está defendendo algo em sentido contrário ao precedente, então ele aplica o precedente para julgar liminarmente improcedente aquela demanda.
E se for pelo outro lado, se a petição inicial estiver defendendo exatamente o direito que já está reconhecido no precedente vinculante, então a parte, em vez de esperar os 13, 14 anos para receber, já pode receber imediatamente, fazendo um pedido de concessão de tutela de evidência, né, conforme estabelece o artigo 311, parágrafo único, que nós já estudamos no semestre passado, né? Então, veja como eu encurto a duração do processo, não tornando o processo um bom negócio para o litigante habitual. Como? Ele aposta na morosidade do processo. Se o juiz recebe a petição inicial e no mesmo dia ou em poucos dias concede a tutela de evidência e já manda pagar, veja um abismo aí que eu salto em termos de demora do processo, né? Uma outra regra aí, o procedimento, como isso aí já analisamos na aula anterior, procedimento concentrado para superação do precedente, tá? Aquilo que nós já analisamos. O próprio 986 diz que o IRDR só pode ser superado mediante instauração de um outro IRDR, né? Não há possibilidade dessa superação se dar de uma outra maneira que não seja de forma concentrada e levando em consideração aqueles requisitos, né, que eu falei, que o precedente só pode ser superado se existir uma alteração econômica, social, política, referente àquela matéria que foi decidida, certo? A modulação dos efeitos, que também já vimos na aula anterior, então, as pessoas pautaram as suas condutas levando em consideração o precedente, e aí, se mais na frente o tribunal entender em superá-lo, tem que ter o cuidado de, se houver a necessidade, modular os efeitos. Dizer, olha, daqui para frente é assim, mas para trás não, porque as pessoas pautaram as suas condutas levando em consideração aquela orientação, melhor, aquela regra extraída do precedente até então em vigência. Tranquilo? Então, outras regras, como eu falei, vamos voltar a a gente encerra aqui o microsistema concentrado de formação de precedentes, algumas regras que dizem respeito ao julgamento ainda dos casos repetitivos, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou selecionar casos representativos da controvérsia, levando em consideração o critério quantitativo. Por quê? Porque o artigo 1036, parágrafo 1º, estabelece que sejam escolhidos 2 ou mais casos representativos da controvérsia. Então, eu não posso submeter um único processo, tem que ser 2 ou mais. Mas o quantitativo levando em consideração, e aí principalmente levando em consideração o qualitativo, ou seja, a autoridade que tiver a incumbência de selecionar esses processos que serão afetados ao procedimento repetitivo tem que escolher, realmente fazer uma triagem, não é apenas pegar, mas verificar aqueles processos, aqueles recursos que tenham uma argumentação mais abrangente, porque eu necessito de uma representatividade argumentativa. Então, quantos mais argumentos favoráveis, quanto mais argumentos contrários à tese defendida, a tese a ser decidida forem trazidos, e o tribunal, por força de outra regra, que daqui a pouco a gente vai ver, obrigatoriamente terá que enfrentar, então, mais sólida vai ser a construção deste precedente, tá? A decisão, uma outra regra interessante aí do 1037, inciso 1, tá? Então, a decisão que admite a afetação do procedimento repetitivo, ela tem que identificar a questão a ser submetida a julgamento, tá? Porque isso vai vincular o tribunal. O tribunal não poderá decidir fora daquele objeto litigioso. Então, o tribunal vai ter que, a decisão vai ter que dizer, olha,
Estou aqui submetendo a afetação do procedimento repetitivo. A tese jurídica que está sendo discutida é o plano verão. Então, é o plano verão que será julgado pelo tribunal e que, obviamente, proporcionará um contraditório qualificado, visto que, previamente identificada a questão, as partes irão formar os seus argumentos, trazer os seus argumentos baseados naquela questão que for identificada, certo? Uma outra regra, o enfrentamento na decisão de todos os argumentos contrários e favoráveis à tese jurídica discutida. Essa é uma preocupação do legislador, nítida. Está previsto no artigo 948, parágrafo 2º, e no 1038, parágrafo 3º, certo? Que isso vai ajudar a compreensão do precedente firmado, né? Facilitando a análise da necessidade ou não da superação da tese, de argumento novo, verificar se o argumento se está sendo utilizado naquele processo que está sendo julgado, um argumento que não foi levado em consideração na decisão que formou o precedente, vai ajudar, obviamente, na distinção dos casos, ou seja, eu vou ter aqui, né, diante desta preocupação, a obrigatoriedade do tribunal enfrentar todos os argumentos, fazendo, inclusive, que é uma outra regra que eu já posso adiantar, um sumário, um verdadeiro sumário de todos os argumentos que foram esposados através dos arrazoados das partes favoráveis à tese. Então, imagine uma planilha de Excel mesmo. A1, coluna A, então, argumentos favoráveis, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Se tiver 1000, até a 1000. Argumentos contrários, coluna B, B1, B2, B3, se tiver 1000, até B1000. E aí o tribunal vai ter, isso fica colocado na frente da decisão, daí a importância também do relatório, onde terá que ser exposto todos os argumentos favoráveis e contrários, catálogo, como se fosse um catálogo, e o tribunal vai ter que enfrentar no julgamento, obviamente na sua fundamentação, vai ter que enfrentar todos esses argumentos, o A1, o B1, o A2, o B2 e assim sucessivamente. E se isso é posto de forma organizada, veja como vai facilitar, porque o julgador, o operador, vai pegar o precedente, tentar identificar ali o argumento, né? Se existe o argumento já foi levado em consideração, eu não posso apresentar aquele argumento como uma distinção. Não há distinção, por quê? Porque o argumento foi sopesado, foi considerado na formação do precedente. Então tem que haver uma preocupação muito grande em relação a isso, tá? Uma outra regra é a eficácia da decisão em relação às decisões transitadas em julgado, né? Então, a gente vai mais na frente da ação rescisória, vocês vão ver pela previsão do 966, inciso 4, né, a possibilidade, aí eu terei que fazer uma série de considerações, mas a possibilidade do ajuizamento de uma ação rescisória, obviamente dentro do prazo, cuja decisão transitada em julgado tenha sido contrária ao precedente vinculante, tá certo? O prazo de 1 ano para julgamento, eu já falei para vocês, o artigo 980 e 1037, parágrafo 4º, né, diz que os tribunais terão um prazo razoável, considerável, para que se possa ter toda essa preocupação que estamos vendo, designação de audiência pública, né, tanto analisar todos esses procedimentos aí, aplicar todos esses procedimentos, um ano, um tempo razoável para o tribunal formar o precedente, julgar a questão formando o precedente e a prioridade de julgamento. Então, é um procedimento que está dentro das preferências legais, né, para que a publicação da pauta de julgamento se dê da forma mais rápida possível. Inclusive, ele não está, ou melhor, inclusive, ele está excluído da ordem cronológica de julgamento. Ok? Então, seriam essas regras interessantes que a gente tem que observar em relação aos recursos repetitivos. E já estamos aqui esgotando os 30 minutos, então vamos fazer mais um bloco, só para a gente falar do incidente de resolução de demandas repetitivas e do incidente,
o incidente de assunção de competência, ok? Valeu aí.